Bom, a gente, esse terceiro vídeo que eu fazer de noite, na internet está com anomalia. Amanhã mais que não cuide que eles. Agora vamos falar na corte agora o contrato só. Eta muda. Eta pequena gorda. Para acabar corta. Só que não falava de banco. Ecobank. Denuncia Ecobank em 2017 para 18. Infelizmente, vídeos tudo perdi nem duas contas que o Facebook desativou há muito tempo já. Tudo estava lá. Tudo. Mas que tem nem que denunciar na Guiné-Bissau. Na coisa, atendimento na Guiné-Bissau, né? A mim se vi como se eu jamba na filma na passava mesmo que que faz maiga. A mim estava ciente de que não se viu. Comanda, pega o telefone disfarçadamente denuncia banco. Hoje denuncia Ecobank de praça, esse aqui de praça. Onde como é que vai nele? Que mesmo banco onde como é que vai ir lá. Outro dia dele, o de passando canto dia ou semana, bimbai outro banco, mas que chega semana, bimbai mas se mesmo banco, mas parece que vai na e na chapa de Bissau. Chapa, qualquer coisa, tem caule assim que tem cruzamento, ou tá subir, parece, tá falando em subida de Belém, ou que se bique, tá tendo feira lá assim. Está indo logo lá, na estrada, colado. Hoje a gente chega lá também. Ele se caraparamba, chega. Lá com uma prenhada cinta, uma idosos, uma doentes, acreditou. Botou a gente em lá tem na estrada, lá é bancos para o baila, para o atendido tem que vai 5 horas madrugada ou 4 horas, para o pega bicha. Depois fica só esse banco, e que só é banco, quase tudo bancos de Bissau. E assim, eles é que traça de boa, esses que têm responsabilidade nenhum, péssimos servidores públicos que tem lá. Bir rede social grita, como chapa, a opinião não falando como é chapa. Subida de cabana, muito obrigada, Samuel, exatamente. Outros dias ele já com Bimbai, porque teve funcionários, e houve funcionários que hoje tinha vídeos com denúncia banco. É hoje vídeo. Hoje a minha chega já naquele chapa, atendimento foi outro. Eles preocuparam, e a mim também estava preocupado, que minha cabeça, claro, porque é por basutanga, é por aprendinha, é para assim que é mistir, mas tela ainda. Então, hoje a minha boca que está lá, um papel vai chamar as coisas. O atendimento foi outro. E a gente se boa, já como é que esses atendem lá na porta, fica parva. É bem ganhar encontro, esse 2018 que na papelera. É bem ganhar encontro na porta, é da encontrada, puntão, que é que bem trata dela. Mas a minha preocupação era minha grávida até a alça na minha cabeça com cinta, com barriga, prenhada. Acaba que ela binda de tamanho longe para vir resolver com esse documento e precisava de fazer depósito, de levantar dinheiro, não sei o que. Mas como é que tem símbolo lá, com uma sinalização, cartaz, coisa assim, pequenino, que cola assim na parede, na porta, de como prioridade. De como tem gente de prioridade. Mas quem que falou é que está cumprindo com aquilo? É que está cumprindo com aquilo. É que interessa de boa. Mami rapaz bing e papel como ir está na jubing, e na bing ngobing e sibi. E puntang e falam assim, pambai até indicando que na bain kasi que falam preferida prioridade a essa senhora que está grávida, com sintali. Assim que daqui minha prioridade está bom senhor, como leta também um homem grande, também dado prioridade. E vai. Es bancos, Ecobank. Se vamos ver que achar me deu, ora que chega Guiné-Bissau, bota fugia. Vou fazer como é que é como misto, mas mindu nem se vai banco diz não. E cá tarda. Ya. E banco de Calabantes. Traficantes têm mais prioridade do que a bo coitado, você em suma missing. Bom, não já. A não só não se zero. Esse que banco para não vai. Então, maiga, que eu consigo maiga tem tudo razão de denunciar banco. Não sei banco por isso é botar com outro banco, mas esses que têm nenhum direito, para quem concilei, que têm nenhum direito de prender maiga, ou seja, pedir maiga para acompanhar aqueles, né, deixa eu falar assim, né, para prestar depoimento, para explicar.
Aí que tem nenhum direito. Na lei está lá. Olha, país que não tem. Maiga filma fora de banco. Tem de caminho jaba na vídeo. Suma que na fala na baiba para trabalho. Tem de caminho jaba maiga rua na rua que estava ina papel com gente. E houve até gente descontente com voluntários com mister papel na vídeo de maiga. A mim hoje até que parte, mas depois não tinha para trabalhar. Aquela tudo foi na rua. Tô aqui na fala com a chuva por chuva, inde com gente na bai. Cauri bai que tem. Hoje aqui parte também. Naqui vídeo, embora vídeo paga, mas e fica na minha cabeça, hoje aqui parte. De lá já para diante tem coisa. Yeah? Mas é banco. É aí que problema. Este entende? Não se pede que a gente, que lá não se bele. Deixa eu cobrar até amanhã. Depois na vai jubel, deixa eu cobrar tudo que acaba na vai jubel. É que lá se só. Mas não pensa se corta de link, não volta a fazer mais nenhum vídeo, não volta a fazer mais nenhum vídeo e basta e só para falar mais como para que ele pire moral, se me continuar a denunciar, para continuar a denunciar, que aqui acha como é que está certo, porque aquilo realmente está a fazer trabalho para nós tudo. Disse que acaba ali para mostrar que tem como mais do mundo, né? Bona denigrir a imagem do país, bona fazer que se bique, bona fazer que outro lá. Então, não está falando só como graças a Deus já que fazer mais mal. Graças a Deus, mas mais está nesse direito de denunciar que está direito, se qualquer outro alguém, a postura vai por fácil. A postura, bota sentar na Ecobank, bota a gente na passa, só vai, se é vídeo que não mostra, vou ler, Boy, tem caminhozinho ali sim. Não sei se câmera na vai tela. E tem caminhozinho ali sim. E tá curva só. Todos eles. Mangar gente com a gente passa lá. Com eles traficantes na própria ali. Na Holanda ali. Já. Com Portugal, Espanha. Hoje todos eles na passa assim. Tá chamado e vai. Tá marca tudo se compromisso. Bom entende? Tá chega só e passa. Quer dizer, tem que conseguir ter banco para boa atendido. É que verdade, tem que conseguir ter banco. Bom, aquele ultrapassa aquele é funcionário, homens ou mulheres, vai bem. Já, boy aqui calcinho, lá assim, boa pera só. Mas vou por aí, de outra maneira, vou por aí, vai olhar, alinhar alguém ali. Não deu coisa. Boa pera, só um momento. Mas por que aqui não tem alguém? A mim que alguém que me se joube, Boy, esse que problema, tudo que é com maiga papel verdade, tudo que é com maiga papel verdade, maiga, suma que falei ele alguém de paz, ele alguém de paz, e como este problema, como andei disse, coisas, mas esses que têm razão na maiga tem razão neles, esses que têm direito de prender maiga, para bem fazer uma denúncia. Oi. Não entende? Mas pronto. Como manda quem pode obedecer quem tem juízo. Vai andar com essa firma assim, lá que entrada nela. Boja lá, o tá entra lá, boja, lá sim, o tá vai lá. Mas só de então que o tá vai lá. A bola com a cinta nele, é que não chama de, é tá levando por cada meia hora, para ir chama gente, para vai atender gente. Boja, aquilo é tudo funcionário aqui, me já conhece, passa, tá ficando assim, baby. Alguém tá apanhando documento. Na banco, só que com o bucana safa, tá bom? E aquilo, para aquilo, não sente tio, pensa como é que mais que fazer. Não está ali para ver como a mim consigo mais ou para ver como é que não, só uma caminho tá falando sempre para mim que escuro ninguém ele que precisa nem ninguém que precisa. Por não entender simplesmente não vai para a realidade, para factos que aqui verdade é que não é papel, já? Acho como é caso de maiga, essa é a minha maneira de pensar, maiga, está na peixe, e está na nenhum partido para quem aqui fala desde o início. Ele está fazendo coisas lá particular, já. Se tem que falar do baquinho que justa, talvez só aquele próprio fala se esposa, né? Porque isso é regime, mas maiga, ele para os mistura e bada na que dá e denunciar para contar para poder ajudar, não para ajudar você, a mim não, porque a mim tem noção de como é que está funcionando, porque a mim denuncia para eles diz, não, canto ano.
Yeah? Agora, para vir para vir meter maiga, coitada, maiga está chateada aos, yeah? Na falar com a social, com coisas de política, esse regime que é realmente triste, mas de tu até maiga. Ou seja, como a esposa é de lá, vou sofrer de tu até. Vou sofrer. Você vê que aqui de Buminjar também é de boa. Então, de maneira que Cabo Panharaia vai falar com o bom regime, porque pronto, o regime de Buminjar, e gente que Buminjar apoia, e que lá que um outro gente escrever. Então, sofri que lá só não pode falar. Do resto, nada que tem, é que molestrar, é que sutal, é que facionar, é que faltou respeito, é para pegar o bodrito, botiga um entendimento. Que lá que bom. Mas que verdade, se a gente me sabe mais verdade sobre o Ecobank, pai, pai. Se o Ecobank me cita, vai queixar de mim, pai, esse coisa antigo. Já, a mim tem uma prova ali no YouTube, né? A mim simplesmente crítica. Já, agora se vão me perguntar lá na Bissau, para chamar militares, fardados, são aqueles que vão mandar para apanhar mais, estava apanhando, mas só que acabou de começar a coisa de desde 2017, 18, que a mim conta boca lá, entender, naquele banco lá, ah? Marca com o vizinho, filho de vizinho, amigo de vizinho, com galinha, com pato, com tudo, gente, a boca chega lá, é que se subindo de lunho, é que se agora não são como a manga, eles estão vindo de lunho, tipo, júbio, não, júbio sim, a boca, júbio, suma nós assim, você já não escuta bem com espera, a nós assim, a nossa canária, é que cresce, quem que a boca, traz de que espera. Quem que a boa traz de que paga letra é que interessa. Eles até jubim não, como é que o biste bubim banco, como é que o calça bubim banco, como é que o pintia bubim banco, assim que eles até jubim. Mas o chica que chinelo fungulido lá cima me cinco que paga letra de 2 francs na feira de bande. Você vê como não com vez, amigo, agora assim não na Bissau. Bem, enquanto todo mundo, como é que esse está funcionando? Esse está da prioridade, embora está falando de prioridade, mas é que está dando para quem que é miste. Coisa do prenhadas ou coisa fardados por caminho de militares, né, antigos combatentes, tudo bem que elas também têm prioridade nesse banco lá com a né, já, não lhe que lá cate prioridade de antigo combatente que na terra branco que lá cate hora que buchiga aquilo hora que buna atendido, e que tem antigo combatente, que antigo combatente que tem único que tem prioridade, que tem menino pequenino depois que ela tem na idade. Busta grávida, ou busta doente, ou busta com muleta, ok? Na Bissau, lá no banco, caminho já, fardado, se can mentira. Can mentira que não conta. Tudo está dado prioridade. Viste só farda, bubai banco. Viste só farda. Abo jovem, viste farda, bubai banco. É na dá prioridade de deixar grávida. A mim, matil não, olhar não, sinta não lá. Horas e horas para mim atendido. Nem vídeo ali, e ouvi falha. E tem parte que fala como atendido, volta de 11 e tal. Assisti nem vídeo aqui outro vídeo. E só vou pôr isso, Destiny Preta Fish, Ecobank. Bom, olha, 2 vídeos que estão no YouTube. Yeah? Mas que foi assim, eu não tinha banco. Volta de 8 horas, porque falam como não tem que vai cedo. Se que vai cedo, porque não resolver. Então, isso manta corre 5 horas madrugada, com galinha na canto. Na Bissau. Bom, já logo vai já não. Para banco, toma táxi, vai. Não sai na banco, com a volta de 1 e tal, para 2 horas. Me falou, sou de traficantes ali de terra branco ali. Subodia, como é que está lá tá tratado? Tratamento de luxo. Não compreendi. Não canega aquilo tudo, de hora que eu não vim furtar na terra branco, não chega lá para boa atender, não bem. Tudo bem. Mas na banco lá, não tem que tratar igual. Já? Tirando esses gentes que têm prioridade. Agora, a voz botar ter coragem de chamar polícia. Meu Deus, mas esses não godam, porque esse bicuma, que faz, que tá fazendo? É civil. E como é que é civil? Porque Francis que está nele. Francis, como a gente de Senegal, eles que estão diante de tudo que é aqui banco de Guiné-Bissau, eles que donos, eles que chefes, eles que patrão, eles que encarregados, esse calque direito como tem, esse como é que tem razão na boa, mas é que tem nenhum pingo de razão na boa. É que tem esses que tem direito de pagar o vídeo, é que tem ele, é que tem direito de roubar o telefone, é que tem ele, que lá que existe, é mentira. É que tem porque você está no local público, ainda vídeo acabou na fazer, boa autorizado, manga gente mistipapia para contar. Mas suma é Bissau, e Guiné-Bissau. Tomou o telefone, obrigou a pagar vídeo, suma que é fácil, a gente tem problema com ratatouille, não entende? Yeah? E só na Guiné-Bissau, mas é que tem nenhum direito de fazer o que é fazer com o é que tem ele.
Se maneira tem bumite processo contra a gente não apanha porque esses que têm direito a fazer nada de mal, você estava na rua, no local público. Banco e público, e que privado, e que propriedade de ninguém e de nós, a nosso cliente. Cliente tem razão, cliente que põe está lá, cliente que põe que funcionários está lá, não recebe através de nós, porque nós que tá põe moedas lá, que é tal lepsia em Juti, porque cacheu e cada tráfico de coisa de tabaco de Irã. Logo, de nós não que presta. Não entende? E esse que problema que está lá. Mas esse que problema. Eles recebem como tem culpa, como andei na goda, ou manda caro para buscar, porque está na engraxau, maiga. Está na engraxau, esse que verdade, esse está na culpa. Esse que é fazer, que está fazendo porque a boica é criminal. A boica é criminoso. A boica é criminoso que faz nada animal. Acabou mostra o descontentamento, portanto, acabou fica chateado, acabou com o comentário de gente, acabou preocupado com nada, deixa cada cabeça com essa sentença. Agora, se quem me tem certeza de que é que mais conta sobre que banco, ela tem vídeo no YouTube. 2 vídeos de Ecobank. Só como você vai falar, vamos falar, como maneira que toca que as bancos caminham denunciar já. Que lá com Pumbili para mostrar vos, para lembrar certos gente e como e verdade. E que eles que nunca teve oportunidade de olhar, para olhar como antes de mais papel de banco, a mim papel de banco, na denuncia esse serviço que péssimo. Acabou vai lá. Acabou vai nem como fazer, e abre conta na Ecobanco, enquanto é que muda se forma de atendimento. É que volta preparar ser funcionários, porque me falava já na de vídeos e como para que funcionários precisa preparado direito na tudo vertente, sobretudo hora que na trata de atendimento ao cliente. Tem que preparar o direito para começar por lá. É que tem nenhum tipo de preparação. É que subir papel que é que tem modos. Entende como assim tá conta dinheiro lá é mais tudo, gente. É que se quem aquilo que entra eles para eles lá eles é superior a todo cliente que entra lá, você está muito enganado. Nem se a tia que sai lá na tabanca lá, e acaba pabi lugar de mancar aí chiga, ele cliente tem que tratar com respeito, com consideração, tratar o direito na toda parte do mundo e tem tempo de atendimento, mas não é isso que tá. Ora, que bom me gente que está preparado para cargo, para que cargo? E não leva manga de tempo até para ir a conta recado. Se gente que vai estágio, é que é estagiário, é que assim, como é que está funciona, bota nessas consequências tudo. Mas quem tem que pagar ali é nós sempre, povo. É nós que saco de pancada. E aquilo que está passa que é banco. Aquilo que está passa lá na Guiné-Bissau lá, tá bom? Então, para aquilo, olha, mais ganhar força, e pronto, e que fim do mundo, se vou chamar outro que eu acho, eu tenho que denunciar, você está na boa direito. Você está na boa direito. Denuncia só. Mas que eles é que tem direito de roubar o telefone, de obrigar a pagar vídeo, é que tem aqui direito. É que tem ele. É que tem ele. É que tem ele, porque faz nada de mal. Ou por processar esse estudo. Mas pronto, que coisa de não pegar um outro, não se irmão, não sofrer. E tu até eu sofri, né? Pronto, para mim é humilhação, Para mim é humilhação. Desculpa, mas para mim é humilhação. A mim é que manta currículo risco todo dia. Todo dia de roubar telefone, roubar bajel na polícia lá, ou não vai lá que ratatouille, roubar bajel telefone, ainda para lepsing, ainda toma aqui telefone de feira de banner ratatouille, para roubar dinheiro telefone, cosi como está comprar ratatouille, tudo com esse telefone, manda eles, falei eles só para tirar, que sacalata, roubar dinheiro telefone e ponto. Graças a Deus é fácil direito, nada é fácil, é fácil. Então, Maiga realmente fica muito triste porque que aconteceu com na Guiné-Bissau, mas por paga o vídeo, mas preta tem esse vídeo na YouTube. Depois tem na todo lado, é só na YouTube, na todo lado. Se a mim só quando chega também só é mandando militares fardados, capangas, para tomar tanhemite na cara, é ba ficha. Está na YouTube. E assim próprio que cedo, fula tá falando com tigile soma que book papel e quila próprio péssimo Ecobanco. Péssimo, acabou de abrir conta naquele banco, acabou bem naquele banco porque que se atende gente, é que tem modos, é que está preparado, é que tem modos, nem bocadinho, homens ou mulheres.
Ya, bota chiga lá, bota olha, se a bobo se bicuma, boca tem funcionário suficiente. Anta tem que limitar números de cliente que na vai. Bota chiga hoje cliente tem na estrada. Banco inci dentro, tem na estrada. Tá olha, duas cabeças de pecador na caixa. Ha? Na horário mais crítico, quando atende aquelas duas cabeças de pecador, que outro cá, coisas tudo limpo, ninguém castala. Naquele país do mundo. Não é. Nem ali na terra branca, com tudo que está fazendo um dia na internet, através do telefone, não resolver todo o problema do banco, mas se você não chega no banco, você todo funcionário sentado lá. Tudo eles. Mesmo que tenha de fazer, que tenha tudo sentado lá. É na trabalho. Na Guiné não. Bom, se abre banco, com os amigos paga agora funcionário. Para pôr mais gente para trabalhar. Ou vou pôr mais gente para trabalhar, ou vou ficar banco, então vou escrever na banco, vou contar como. E banco de gintons, e banco de lavradores, somos nós, camponeses, coitados. E que lava só, já? Bom, Ecobank, péssimo banco que tem na Guiné-Bissau. Ponto final. Olha, minha vídeo está no YouTube de Ecobank. Vá, vou ficar direito, tá bom? Agora não vai dormir. Amanhã é dia de babos com a vida. Vá. Está tudo na página de Carlos Santiago. Ok, tá bom, ainda bem. E aí que lá só. Maiga tem razão, força, Maiga continua o trabalho, acabou de desistir de ajudar a gente, que botar ajudar só que falar uma desistir, penso, não custa tanto que tem nada a ver com outro, já? Pero tô com poeira baixa, porque realmente a mim estou muito chateada também, e para ver injustiça que é fazer com o mas dos coisas que tem nada a ver, a vou por continuar ajudar a gente, que eles coitado, quer dizer, tipo, uma vai pagar culpa de outros, já? Eles, que coitados quando pediu ajuda, é que tem culpa para que acontece, mas tudo está na boa. Se acha como uma para um tempo, pensa melhor ou desistir, pronto. A mim tem só que falar força, que acabou papel e verdade, a mim testemunho, porque a mim um dos gentes que firma banco, que denuncia banco, 2 bias, outros 3 bias. Está lá. Ok, vou ficar direito, já? Feliz noite, a voz tudo, nada está ainda dormir. Só me na racha ainda lá na Ouagadougou, a gente 15 de Shelly, ainda racha. Não tem ainda 7 MPDs. Para ir racha tudo. Já. Bom, acabou preocupado aquilo. Acabou de ver nome, já. Acabou de ver nome. Tá bom, vai, tchau, vou ficar direito. Força e coragem para tudo, nós. Se é na racha lá, não sei coisas assim, acabou de preocupar com aquilo. A mim não está preocupado com aquilo. Não se saco de pancada. Não costuma de aquilo. Deixa racha. Que é esse bicicleta só racha? Deixa racha. Vai racha, porque ora como racha na rede social, ora como a gente também vive uma racha. Bona rachang. Kela agora aqui problema. Subu rachang ali na rede social. Por parar, porque dia kuno contra bona rachang. La wakana rachang na una panchina. Nyalov. Nyalov kuma. Pera de kusa no subirá pero miss de leil. Love you more. Se alina ngana nje kuminyer sinchu pontada com Carlos Santiago de Sambo. Para. Tudo uma mostra esse que cozinhou eu futi, sabe? Que vou publicar assim. De Sampara ngana mbo. Vá. Beijinhos para vós tudo, muito obrigada a vós tudo. Força, Maiga. Não tem que denunciar escalabantes. Não importa se de lá ou alguém de que lado ou alguém de lado, não importa. A melhor que a gente vem a denunciar coisas assim. Não está sendo porque a maioria, mais que metade de coisas, quando é denunciado, tudo denunciado, já? Tudo. Infelizmente, a página eliminada, quanto tempo, tudo coisas pirri, maioria de coisas tudo pirri, tudo. E a telefone está que dá na Bissau, hoje a própria fazer vídeo de banco, infelizmente pirri manga de coisas, mas dito que tem a vida continua, já? Preciosa da Guiné. Você veja como só racha lá, vá, passei não preparar, porque dia que não contra, para ter manchado, porque lá é na panchina, né? E que só racha é na panchina. Mas bona panchin agora, dia com contra com bona panchin. Bona panchin agora, de nada que tem. Kami como tá cabrana. Força, maiga. Força. Esses tudo e calabantes. Tudo de que banco e calabantes. E que lá só. Você tem razão. Cabo nem preocupado com fazer nada de maluco, nem pedir eles desculpa. Bocadinha, o que tinha para pedir eles. Cadê de pedir eles desculpa? Não estava como tá cabral. Acabou como tá cabral. Vou contar só que é cedo. Vou mostrar, não. É panha raiva, porque se vi como eles iam montões custar, é que tá fazendo nada. É que tá fazendo serviço como deve ser.
Mas se o processo eles é na apanhar, porque é que tem direito de tirar o telefone, é que tem direito de obrigar para pagar vídeo, é que tem que direito. É que tem. É que tem. Vá, tchau, vou ficar direito. Feliz noite, paz e amor para tudo nós. Tchau, tchau. Beijinhos.